Olá, esta é a turma unificada de filosofia para o primeiro ano do ensino médio e também para o terceiro ano do ensino médio. Em razão de nós estarmos vendo os mesmos materiais, então, nossa comunidade filosófica está sendo composta por esses membros. A aula está sendo gravada no contraturno porque a intenção é que vocês possam assistir a essa reunião através do Google Classroom, que agora está com os dados patrocinados para vocês, tá? Então, usando esses recursos, eu vou abrir para vocês, para que nós possamos estudar essa aula, a minha tela do computador. Então, sejam bem-vindos à aula de filosofia. Essa é a nossa quinta reunião do plano de recuperação e aprofundamento. Lembrando que o plano de recuperação e aprofundamento tem a intenção de disponibilizar para os estudantes que não acessaram até então a dinâmica da disciplina, que, como vocês verão neste vídeo, as atividades são feitas para serem realizadas de modo bem fácil, com flexibilidade de tempo, e a ideia desse ambiente que está na tela para vocês agora, ao abrir da primeira série B, por uma questão arbitrária, tá? Mas existem Google Drives para a primeira série A e para a primeira série B, e para a terceira série também. E todas essas salas de aulas virtuais estão disponíveis para vocês através do atalho do Centro de Mídias, em que existe um tutorial que eu mesmo fiz para que vocês conseguissem acessar. Tá? Então, esse será o nosso ambiente a partir de agora. Eu vou aqui nas atividades e vou continuar essa sequência sobre a autonomia da categoria política na modernidade, que é o assunto que nós estamos estudando no terceiro bimestre. Aqui está o arquivo. Tá, então, sejam bem-vindos à aula de filosofia. A ação que eu vou executar nessa aula, ela tem intenção de passar minimamente pelos conceitos de filosofia que são importantes nesse assunto, e também de explicitar, através do método da leitura e interpretação de texto, quais são os fundamentos e os mecanismos que envolvem esses raciocínios filosóficos que nós encontraremos neste roteiro de estudos que eu elaborei, adaptado para a turma de vocês, tá? Então, comunidade filosófica da escola, seja bem-vinda. Vamos iniciar agora. Então, essa é a terceira parte de 3 partes sobre filosofia política moderna. O primeiro roteiro do plano de aprofundamento de estudos foi sobre a política normativa da Grécia Antiga. Esses roteiros mostram a categoria da política na filosofia como sendo caracterizada por uma autonomia. O primeiro item desse roteiro trata-se do justnaturalismo. O ponto de partida das teorias do contrato é o conceito de direito natural. Por natureza, todo indivíduo tem direito à vida, ao que é necessário à sobrevivência de seu corpo,
e a liberdade. Sendo assim, por natureza, todos somos livres, ainda que, por natureza também, uns sejam mais fortes e outros mais fracos nesse cenário. Portanto, como já dizia a teoria jurídica romana, um contrato ou um pacto só tem validade se as partes contratantes forem livres e iguais. Se votarem livremente, derem consentimento que sempre tinham suas teorias sobre o pacto social. Agora, seguindo o justnaturalismo, cujo principal conceito é o direito natural, nós estamos afirmando e reiterando que um contrato só tem validade se as partes contratantes são livres e iguais e se por vontade livre consentiram com o assunto que está sendo pactuado. Beleza? A teoria do justnaturalismo garante que essas duas condições, a liberdade e o consentimento, sejam suficientes para validar o contrato social, no caso de Rousseau, ou o pacto político, no caso de Hobbes. Então, de fato, se as partes contratantes possuem os mesmos direitos naturais e são ambas livres, elas possuem o direito e o poder para transferir a liberdade a uma terceira pessoa. E, se elas consentem voluntária e livremente nisso, então elas dão ao soberano algo que possuem, de maneira que o poder da soberania, conceito que está por meio do direito natural, os indivíduos fazem um pacto de viver em comum sem causar dano uns aos outros. Então, retomando a aula da parte 2, para o Hobbes, os indivíduos reunidos numa multidão de indivíduos, pelo pacto, passam a constituir o que chamamos agora de corpo político, ou seja, uma pessoa artificial criada pela ação humana e que se chama Estado. Então, o corpo político ele é o Estado para o Hobbes. E o pacto social é quando se reúne uma multidão de indivíduos. Já para o Rousseau, os indivíduos são pessoas morais que, pelo contrato, criam a vontade geral, como corpo moral, coletivo ou Estado. Então, percebam as diferenças entre Hobbes e o Rousseau. O Hobbes entende a sociedade como uma multidão, uma simples conjunção de indivíduos. Já o Rousseau entende que essa conjunção tem um caráter moral, que de certa forma esses indivíduos são semelhantes. Neste quadro está uma consequência do justnaturalismo. Então, a teoria do direito natural e do contrato, ou justnaturalismo, evidencia uma inovação de grande importância. O pensamento político já não fala em comunidade, mas em sociedade. A ideia de comunidade pressupõe um grupo humano que seja uno, homogêneo, indiviso, que compartilhe os mesmos bens, as mesmas crenças, as mesmas ideias, os mesmos costumes e tem um destino comum. Já a ideia de sociedade, pelo contrário,
pressupõe a existência de indivíduos independentes, isolados, dotados de direitos naturais e individuais, que decidem, por um ato voluntário, tornarem-se sócios ou associados, por uma vantagem recíproca, por interesses recíprocos. Então, a comunidade é a ideia de uma coletividade natural ou divina, e a sociedade é uma coletividade voluntária, humana e histórica. São coisas completamente diferentes, comunidade e sociedade. Agora vejamos este item do Estado. Bom, aqui nós temos uma outra definição de Estado. Como nós estamos vendo, nós podemos definir essa instituição social de diversas formas. Aqui, para o Hobbes e para o Rousseau, o Estado ele é entendido como uma sociedade sob o direito civil, justamente porque Hobbes e Rousseau eles são naturalistas. Desculpa, eles são justnaturalistas. Então, a sociedade civil é o Estado propriamente dito. Trata-se da sociedade que vive sob o direito civil, isto é, sob o direito positivo na forma de leis promulgadas e aplicadas pelo soberano. Feito o pacto ou o contrato, os contratantes transferem o direito natural ao soberano e, com isso, autorizam a transformá-lo em direito civil ou direito positivo, garantindo a vida, a liberdade e a propriedade privada dos governados. Então, o direito que é natural torna-se direito civil. E tudo isso acontece por quê? Em nome da segurança e da paz, esses indivíduos transferem ao soberano o direito exclusivo ao uso da força e da violência, da vingança contra os crimes também, da regulação dos contratos econômicos. Observem essa figura, que ela é bastante representativa de como o Estado moderno ainda é presente na contemporaneidade que estamos vivendo. Então, vejam, de um lado temos Barack Obama, que representa o poder do Estado, ou o poder que antes era dos senhores feudais, poder civil. E nós temos o Papa Francisco, muito gentil, esse Papa, por sinal. E ele representa a instituição da Igreja. Lembram-se que quando estávamos falando sobre o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, esses dois tipos de poder civil e eclesiástico estavam em disputa. Então, ainda que na modernidade, nós temos a questão: quem é o soberano? Quem vai nos responder essa pergunta é o Hobbes, inglês, e o Rousseau, francês. Para o Hobbes, o soberano pode ser um rei, um grupo de aristocratas ou uma assembleia democrática. Fundamental não é o número de governantes, não é a forma do regime político, mas a determinação de quem possui o poder, a soberania. A soberania pertence de modo absoluto ao Estado, que, por meio das instituições sociais públicas, tem o poder de promulgar e aplicar as leis, definir e garantir que a propriedade privada exista e exigir também a obediência incondicional dos governados, desde que respeitando os direitos naturais intransferíveis, o direito à vida, o direito à paz, porque foi por eles
que o lugar do soberano foi criado. Então, existe esse princípio de que o governante deve servir e garantir. Então, costuma-se dizer em filosofia que o Thomas Hobbes descreve o soberano como, em uma mão, a espada, e em outra mão, o seu cetro, que representa a lei. Então, este é o governante, que tem a espada e que tem a lei. Por outro lado, os governados, eles têm a vida e a propriedade dos bens, certo? Este foi Thomas Hobbes. Já para o Rousseau, o soberano é o povo, que é entendido como uma vontade geral. Então, o soberano é uma pessoa moral, coletiva, livre. É um corpo político feito por cidadãos. Esses cidadãos, esses indivíduos, através do contrato social, criaram-se a si mesmos como povo. Então, eles se auto-instituem. E é a este povo que transferem os direitos naturais para que sejam transformados em direitos civis. Então, todos os indivíduos, de comum acordo, criam um corpo político e transferem para esse corpo político os seus direitos naturais, que são transformados em direitos civis, tá? É assim que surge a sociedade para o Rousseau. Então, percebam a diferença. O governante não é o soberano, mas é um representante da soberania popular. Os indivíduos aceitam perder a liberdade natural pela liberdade civil. Eles aceitam perder o direito à posse natural de bens para ganhar a individualidade civil, ou seja, a cidadania. E com a cidadania, o direito civil à propriedade de bens. Então, enquanto criam a soberania e nela se fazem representar, povo são cidadãos. Enquanto se submetem às leis e à autoridade do governante que os representa, eles são chamados súditos. Então, todo cidadão do Estado é um súdito da lei. Como para o Hobbes, a soberania pertence a quem o direito natural foi transferido, com a finalidade de assegurar a paz e a segurança, o regime político que parece mais capaz de realizar essa finalidade para o Thomas Hobbes é a monarquia. Para o Rousseau, não. Para o Rousseau é o contrário. Sendo a soberania sempre popular e do povo, o regime que melhor realizaria as finalidades do contrato social é ou a democracia direta ou a democracia participativa. Certo? Então, nesse nosso roteiro, nós temos esses dois conceitos de justnaturalismo e de Estado, que agora são atualizados, e nós terminamos a nossa sequência de filosofias políticas, tá? Um lembrete que eu quero fazer para vocês é que vocês preencham o registro de estudos da aula. O registro de estudos da aula foi feito para que vocês pudessem aprender filosofia de maneira assíncrona, mas que também, ao mesmo tempo, essas habilidades de fazer e de saber ser e de cidadania também pudessem ser executadas. Então, tem um desafio que vale bônus, que vocês podem compartilhar a experiência de vocês com esse roteiro
e fazer um pequeno vídeo curto ou um áudio, resumindo o que eu aprendi, tá? Então, atentem-se ao registro de estudos, porque é esse registro que vai fazer com que vocês tenham certificação da sua aprendizagem, beleza? Ainda nessa videoaula, eu vou fazer um exercício que ele tem a intenção de trazer a filosofia mesma, a filosofia própria, segundo os filósofos, em seus próprios textos e com suas próprias palavras, aqui para a nossa sala de aula. Então, eu quero que vocês ouçam essas palavras filosóficas de modo que elas possam servir para vocês redigirem uma redação de filosofia, tá? Então, o melhor modo que nós podemos aprender filosofia é com os próprios filósofos, que eu vou interpretar para vocês agora. O primeiro texto vem do Leviatã, de Thomas Hobbes. Ele está elencado aqui para o nosso roteiro como texto 8, texto oitavo. Portanto, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e sua própria intenção. Numa tal situação, não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para promover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há o conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras. Não há sociedade. O que é pior, e o que é pior do que tudo, existe entre nós um constante temor e perigo da morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. No texto nono, aqui ele está falando evidentemente sobre o grande medo, tá? No texto 9, Thomas Hobbes diz assim: o acordo vigente entre essas criaturas, as abelhas e a formiga, é natural, ao passo que os homens surgem apenas através de um pacto, isto é, artificialmente. Portanto, não é de admirar que seja necessário algumas coisas mais, além de um pacto, para tornar constante e duradouro seu acordo. Ou seja, um poder comum que os mantenha em respeito e que dirija suas ações no sentido do benefício comum. A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes uma segurança suficiente para que, mediante o seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos. A única maneira é conferir toda sua força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. O que equivale a dizer
designar um homem ou uma assembleia de homens como representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como o autor de todos os atos que aquele que representa a sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disse a respeito à paz e à segurança comum. Todos submetendo-se assim, suas vontades às vontades do representante, e suas decisões à decisão do representante. Isto é mais do que consentimento ou concórdia. É uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa. Procedimento que é realizado por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a esta Assembleia, com a condição de que transfiro a ele o meu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim, civitas. É a geração daquele grande Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, a nossa paz e a nossa defesa. Pois graças a esta autoridade, que lhe é dada por cada indivíduo do Estado, é-lhe conferido o uso do tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz em seu próprio país e da ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. Então, é nele que consiste a essência do Estado, nesse governante, a qual pode ser assim definida: uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituído por cada um como autor, de modo a ela poder utilizar a força e os recursos de todos, de modo que considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Este é o nosso Leviatã, a grande máquina do Estado. Todos os restantes são súditos. Então, aqui ele está falando sobre como se constitui o Estado. O último texto de Thomas Hobbes, que eu propus para que nós conhecêssemos esse inglês, é o texto 10º. Dado que todo súdito é, por instituição, autor de todos os atos e decisões do soberano instituído, segue-se que nada do que este faça pode ser considerado injúria para com qualquer de seus súditos, e que nenhum deles pode acusá-lo de injustiça. Pois, quem faz alguma coisa em virtude da autoridade de um outro, não pode causar injúria àquele que, em virtude de cuja autoridade está agindo. Por essa instituição de um Estado, cada indivíduo é autor de tudo quanto o soberano fizer. É responsabilidade sua também.
Por consequência, aquele que se queixar, aquele que reclamar de uma injúria feita por seu soberano, estará se queixando daquilo que ele próprio é autor. Portanto, não deve acusar ninguém a não ser a si próprio. E não pode acusar a si próprio de injúria, pois causar injúria a si próprio é impossível, porque sou eu mesmo que escolho. Então, é certo que os detentores do poder soberano podem cometer iniquidades, mas não podem cometer injustiça nem injúria em sentido próprio. Então, aqui ele fala sobre a hierarquia de responsabilidades e a abrangência que o pacto tem na esfera de poder dos indivíduos. Agora, nos minutos finais de nossa aula, vamos conhecer as palavras de Jean-Jacques Rousseau no seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Começando pelo texto, 11º. Enquanto os homens se contentam com suas cabanas rústicas, enquanto se limitaram a costurar com espinhos ou com cerdas suas roupas de pele, e a enfeitar-se com plumas e conchas, a pintar o corpo com várias cores, a aperfeiçoar ou embelezar seus arcos e flechas, a cortar com pedras agudas algumas canoas de pescador ou alguns instrumentos grosseiros de música. Em uma palavra, enquanto só se dedicavam a obras que um único homem podia criar, enquanto se dedicavam às artes que não solicitavam o concurso de várias mãos, viveram tão livres, sadios, bons e felizes o quanto poderiam ser por sua própria natureza, e continuaram a gozar entre si das doçuras de um comércio independente. Desde o instante em que um homem sentiu necessidade do socorro de outro, desde que se percebeu ser útil a um contar com a provisão para dois, desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade e o trabalho tornou-se necessário. E as vastas florestas originárias transformaram-se em campos aprazíveis que se impôs regar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a escravidão e a miséria germinarem e crescerem com as colheitas. Então, esse pequeno trecho do Rousseau narra a origem da sociedade. O trecho anterior, ele vai tratar da propriedade. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Vejam quantos crimes, guerras, assassinos, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: defendei-vos de ouvir este impostor. Estarei perdidos se esquecerdes de que os frutos da terra são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Então, essa anedota de Rousseau explica de modo ficcional, mas muito próximo da realidade, com certeza,
como é que surge a propriedade privada e quais são as consequências da propriedade privada para a nossa sociedade. E o último texto. Tal foi ou devem ser a origem da sociedade das leis, que deram novos entraves ao fraco e novas vantagens aos ricos, destruíram irremediavelmente a liberdade natural e fixaram para sempre a lei da propriedade e a lei da desigualdade. Fizeram de uma usurpação sagaz um direito irrevogável e para lucro de alguns ambiciosos. Daí por diante, sujeitaram todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria. Então, vejam que para o Hobbes, a sociedade é uma coisa boa, para o Rousseau não é tão boa assim. No contrato social de Rousseau, esses trechos que eu escolhi para que vocês lessem, que eu vou interpretar agora, servem para a gente aprofundar o que ele entende pela sociedade civil, que é instituída através da. E ele diz assim: uma observação que deverá servir de base a todo o sistema social, facto fundamental, em lugar de destruir a igualdade natural, pelo contrário, substitui por uma igualdade moral legítima aquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os homens, que, podendo ser desiguais na força ou no gênio, todos se tornam iguais por convenção e direito. Que já começa a observar os pontos positivos do Estado. Ele afirma, pois, que a soberania, não sendo senão o exercício da vontade geral, jamais pode alienar-se, e que o soberano, que não é senão um ser coletivo, só pode ser representado por si mesmo. O poder pode ser transmitido, a vontade não pode. Quando me dirijo a um objeto, é preciso, primeiro, que eu queira ir até ele. E, em segundo lugar, que meus pés me levem até lá. Queira um paralítico correr e não o queira um homem ágil. Ambos ficarão no mesmo lugar. Porque para o primeiro falta poder, para o segundo falta vontade. O corpo político tem os mesmos móveis. Distinguem-se nele a força e a vontade. A vontade, sob o nome de poder legislativo, e a força, sob o nome de poder executivo. Necessita-se, então, que a força pública, nós necessitamos, então, perdão, de um agente próprio que reúna e ponha em ação, segundo as diretrizes da vontade geral, e que sirva à comunicação entre o Estado e o soberano, que, de qualquer modo, determine na pessoa pública o que no homem faz a união entre a alma e o corpo. Eis qual é, no Estado, a razão do governo, confundido erroneamente com o soberano, da qual não é senão o ministro. Então, o Jean-Jacques Rousseau ele tem mais uma ideia iluminista de que o Estado é um ser coletivo abstrato. É um grande equívoco, falando de Rousseau, dizer que ele entende o soberano para além de um mero ministro. Beleza, esse foi a recuperação e o aprofundamento desta semana. Lembrando que as nossas reuniões estão
relacionadas no nosso Google Drive e, desculpa, no nosso Google Classroom, que é esse ambiente aqui, e vocês podem acessar com patrocínio de dados. Bom, então a nossa série de filosofias políticas foi finalizada. Nos nossos próximos roteiros, a partir dessas interpretações textuais que estamos realizando, eu vou propor para vocês uma, uma redação em que vocês possam colocar em prática essa atitude filosófica que nós conseguimos reproduzir aqui nos nossos roteiros de estudo, nessa experiência básica que eu estou realizando. Lembrando também que a experiência de vocês vai do nível de aplicação que vocês se dão para o roteiro. O roteiro permite múltiplas avaliações e diferentes respostas de vocês, estudantes. Então, lembrem-se que vocês são gentis, vocês são inteligentes e vocês são importantes e que eu confio em vocês, que vocês têm plena capacidade de realizar esses estudos de filosofia e se formar nessa disciplina do ensino médio. Tá? Não precisa ter vergonha e não precisa ter medo das nossas avaliações. Como eu costumo dizer para vocês, meus queridos alunos, sempre que eu estou corrigindo, eu não sou tão duro nem tão sério como a gente costuma ser, tá? Para corrigir, eu tenho 3 amigos que estão sempre comigo e eu chamo a Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e o Papa Francisco, beleza? Então, obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Cliquem no botão de curtir, porque isso ajuda a divulgar esse material. E inscrevam-se, porque depois do milésimo inscrito, esse canal de filosofia vai ter novas funcionalidades e isso me deixa muito animado. Um abraço para todos vocês. Mal feito, feito. Até a próxima.